Se 2021 para nós é o ano de frutificar, esse ano de frutificar ele não faz sentido se nós não frutificarmos junto com a nossa casa, se nós não frutificarmos junto com a nossa família. Eu vou contar uma história para você que eu ouvi há um tempo atrás de uma mulher que estava com uma criança pequena, uma criança com menos de um ano no colo, perdida em uma floresta. E essa mulher, ela estava desesperada, porque ela não tinha sustento para sua família, ela não tinha sustento para os seus filhos, não tinha sustento para ela, e perdida numa floresta. Então, ela faz uma oração, ela fala: Deus, por favor, me envia provisão. Deus, por favor, me envia provisão, me envia socorro, eu preciso de uma bênção de Deus para a minha vida e para a minha família. E de repente ela andando, ela escuta uma voz: mais na frente você vai encontrar uma caverna. E quando você olhar essa caverna, entre, porque lá dentro vai ter muita provisão para você. Entre naquela caverna, lá vai ter ouro, lá vai ter prata, lá vai ter riquezas, tudo que você precisa de provisão vai estar ali. Só lembre de uma coisa: não esqueça daquilo que é mais importante. Então ela vai andando e de repente ela avista a caverna. E ela fala: meu Deus, é verdade, Deus falou comigo, ali está a caverna. E ela chega na caverna, e quando ela entra, a voz diz: aí está a provisão que você precisa, mas não esqueça do mais importante. E ela olha e tinha muito ouro, muita prata, muitas coisas preciosas naquela caverna. E ela, quando começa a pegar, a voz diz: você tem 10 minutos para poder pegar aquilo que você precisa, mas não esqueça do mais importante. E ela bota a criança assim do lado, e ela começa a encher uma sacola que ela tinha, ouro, prata, e ela começa a coloca no bolso, coloca nos pés, e ela coloca, e a voz diz: você tem mais 5 minutos, pegue o que você precisar, mas não esqueça do mais importante. E ela começa a olhar o que poderia ser mais valioso para ela, que pesasse menos, mas que fosse mais valioso. E ela começa a escolher, ela fala: esse não, mas esse sim. E a voz diz: você tem mais 2 minutos, a porta da caverna vai fechar, não se esqueça do mais importante. E aí ela começa desesperada, porque o tempo está passando, e ela encheu o máximo que podia, e aí o tempo acaba, e ela sai da caverna, e tinha muito ouro, muita prata, muita riqueza. E ela olha aquilo, ela: meu Deus, que bom, eu consegui. Só que ela sente que está faltando alguma coisa. O que estava faltando foi o filho dela, que ela largou lá no chão. E a voz tinha avisado para ela: pegue a provisão, mas não se esqueça do mais importante. Sabe, irmãos, eu acredito muito de que Deus vai nos fazer frutificar nesse ano de 2021. E quando eu digo frutificar, é frutificar você prosperando financeiramente, é frutificar você crescendo profissionalmente lá no seu trabalho, é frutificar crescendo também no ministério. Eu acredito muito nisso. Eu tô aqui, ó, essa palavra está tomando vida aqui dentro de mim. Só que nós não podemos esquecer do mais importante. Não adianta você prosperar e ganhar muito dinheiro e você perder o que é mais importante, que é a sua família. Não adianta você crescer muito profissionalmente e ser reconhecido pelas pessoas do lado de fora e você perder o mais importante, que é a sua família. Não adianta nem ter resultados e crescimento no ministério,
fazendo coisas para Deus, frutificando para Deus, e perdeu o que é mais importante, que é a sua família. É por isso, irmãos, que nós precisamos, durante todo esse mês de março, sentar para aprender a frutificar, ganhar as coisas boas que Deus tem para a nossa vida, e também preservar aquilo que é mais importante. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Eu não poderia começar essa série de mensagens sem falar sobre isso, sobre esse tema que eu vou falar hoje. Abra sua Bíblia, em Josué capítulo 24, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolheis hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na versão NVI diz: porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que declaração poderosa essa de Josué. Será que nós podemos fazer essa declaração aqui juntos como igreja? Quem pode fazer essa declaração junto comigo? Diga amém. Eu vou dizer 1, 2 e já, e quando eu falar já, você vai dizer bem forte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Então vamos lá, você vai dizer bem forte na hora que eu falar já. 1, 2, 3, já! Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Dá um aplauso para agradecer a Deus por isso. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós queremos consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, através da Sua palavra. Usa a minha vida e faz eu ser um canal, faz eu ser um instrumento em Tuas mãos, e fala conosco. Oramos como igreja, no nome precioso de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, eu acredito muito que Deus quer ver cada um de nós frutificar, acredito mesmo. Mas essa frutificação, conforme eu disse, ela não pode ser individual. Essa frutificação, ela precisa ser em família. Não faz sentido você crescer, frutificar, e a sua família, ela não crescer e não frutificar junto com você. Josué, ele traz aqui um ensinamento muito especial a respeito do que ele queria vivenciar sobre a sua família. E ele passa essa orientação para o povo que estava junto com ele. E dentro dessa orientação, ele diz para o povo: olha, vocês vão precisar de decidir. Vocês querem servir aos deuses que os vossos pais serviram no passado, ou vocês querem servir ao Senhor? Qual a decisão que vocês tomam? Para nós frutificarmos em família, nós vamos precisar de tomar decisões. Porque existem decisões, irmãos, que nós tomamos erradas lá atrás, que elas afetaram as nossas famílias hoje.
Decisões erradas, elas podem mexer com os nossos filhos, elas podem mexer com o nosso casamento, elas podem afetar o nosso futuro. É por isso que Josué está dizendo: olha, eu preciso que vocês tomem decisão. É preciso tomar a decisão, porque a decisão ela vai determinar se nós iremos frutificar ou não. Uma decisão errada, ela pode arrebentar com o futuro dos seus filhos. Uma decisão certa, ela pode abençoar muito o futuro dos seus filhos. Uma decisão errada, ela pode afetar seu casamento. Eu já vi pessoas tomarem decisões erradas, decisões que foram contra aquilo que Deus estava orientando, e elas arrebentaram com a família delas, arrebentaram, racharam a família no meio. Josué fala sobre decisões. Eu preciso de receber direcionamento de Deus para eu não errar nas minhas decisões. Eu preciso estar sensível à voz de Deus e obediente à voz de Deus, para eu não errar nas decisões que eu tenho que tomar hoje. Para que essas decisões, elas não afetem meu casamento, elas não afetem meus filhos, eu preciso fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada. Isaías capítulo 1, versículo de número 19, a palavra de Deus diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Para eu desfrutar do melhor dessa terra junto com a minha família, eu preciso querer e ouvir a direção que Deus tem para mim. Gente, e eu acredito muito que o que Josué está falando para o povo era uma direção de Deus, para que o povo, lá na frente, pudesse viver com a sua família um tempo maravilhoso, desfrutar um tempo maravilhoso de frutificação. E é por isso que a orientação que Josué dá para o povo é a mesma orientação que eu quero passar para você, para nós podermos ficar atentos e isso nos direcionar para decisões certas. Quantos podem dizer um amém sobre isso aqui? Quais foram as orientações de Josué para o povo? O que eu acredito ter sido a direção de Deus para o povo. Olha o que diz aqui o versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor. A primeira orientação de Josué para o povo é: temam ao Senhor. Gente, eu preciso colocar as decisões que eu vou tomar sempre com temor a Deus. Porque se eu tenho temor a Deus, eu não vou tomar decisões que irão arrebentar com a minha vida. Decisões que irão ferir princípios da palavra, que irão quebrar os princípios que Deus nos ensina. Josué fala: vocês vão tomar decisões, mas olha, tomem as decisões com temor a Deus. Sabe o que diz Provérbios 9, verso 10? Provérbios 9, verso 10 diz de que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, quem tem temor a Deus, toma decisões sábias. Quem não tem temor a Deus, toma decisões de qualquer maneira e arrebenta com a própria vida e arrebenta com a família. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa que ela tem temor a Deus, ela não vai se misturar com gente errada. Uma pessoa que ela tem temor a Deus, ela não vai se misturar em coisas erradas, em falcatrua. Por quê? Mas todo mundo está indo. Por que que você não vai fazer? Todo mundo faz. Aí sabe o que que você fala? Você que tem temor a Deus, fala assim: eu não vou me misturar nisso. Mas por que todo mundo está fazendo? Eu não vou fazer, porque eu tenho temor a Deus. Então esse temor a Deus, ele te protege de se arrebentar lá na frente. O temor a Deus, ele protege
protege meu casamento, Ele protege a memória dos meus filhos. Sabe por quê? Uma pessoa com temor a Deus, mesmo que ela esteja passando por um momento de crise, por um momento difícil no seu casamento, ela está sendo tentada no trabalho, está vindo uma tentação violenta, uma mulher sedutora, é um homem com uma conversinhazinha somebody love que você não tem em casa, e aí, meu Deus do céu, olha que tentação, e alguém fala, puxa vida, se não vai um molinho aí para você? Não vou fazer isso. Mas por que você está com uma crise danada no seu casamento está quase acabando? Por que vai lá? Todo mundo faz. Não vou fazer isso, porque eu tenho temor a Deus. Uma pessoa que tem temor a Deus, ela não se envolve com amante. Uma pessoa que tem temor a Deus, ela não fica de conversinha nas redes sociais com outras pessoas, colocando em risco o seu casamento e a sua família. Isso protege o quê? Isso protege meu casamento, protege a memória dos meus filhos, protege meu futuro. Por quê? Por causa do temor a Deus. Por que você não faz isso? Cara, eu tenho temor a Deus, é por isso que eu não faço essas coisas. Mas gente, temor a Deus. Você está vendo? O temor a Deus, ele faz parte de uma decisão sábia. Faz parte de uma decisão sábia. A segunda orientação de Josué para o povo, no próprio versículo 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi ao Senhor com seriedade. São duas orientações: servir ao Senhor e servir ao Senhor com seriedade. Josué está dizendo, dentro da decisão que vocês vão tomar, vocês precisam decidir servir a Deus de maneira séria. Servir a Deus não é brincadeira, não é de brincadeira, irmão. Servir a Deus é coisa séria, e não é para qualquer um não. Servir a Deus é um privilégio. Você que serve a Deus, trabalhando em alguma área, você precisa entender, isso é um privilégio, é uma honra servir a Deus. É uma honra. Então faça isso com seriedade. Existe um texto na Bíblia que diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Bota a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Josué está falando, sirvam ao Senhor com seriedade. Esse servir envolve trabalho. Olha, toda vez que você vê na Bíblia alguma palavra que envolve servo, serviço, é trabalho. O que Josué está falando é: trabalhem para o Senhor. Você quer ver a sua família frutificar? Trabalha para o Senhor. Se envolva com as coisas de Deus, envolva a sua família nas coisas de Deus. Sabe por quê, irmão? Quando nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, isso também nos protege de entrar por caminhos errados. Quando nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, isso nos faz ser alimentados de coisas que vão proteger e abençoar a nossa casa e a nossa família. E isso por quê? Porque eu estou envolvido. Trabalhe servindo em alguma área como voluntário. Como é maravilhoso ver semana após semana as pessoas indo ali na central de informações falando: eu quero servir, eu quero trabalhar. É isso aí. Isso envolve uma bênção de Deus, uma decisão certa que vai proporcionar uma bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Trabalhe para Deus. Se envolve em uma célula. Seja treinado para liderar uma célula. Abra a sua casa para ali acontecer uma célula. Mas trabalhe para Deus. Josué falou: sirvam ao Senhor. Eu li um livro há um tempo atrás, a história de uma mulher de 37, 40 anos, criada na igreja desde criança, mas nunca se envolvia com nada. E ela sempre ouvia Deus falar com ela: se envolva.
E ela falava para as pessoas assim: puxa vida, eu preciso me envolver. Mas ela falava: eu preciso me envolver, mas não se envolvia. Eu preciso, mas não se envolvia. Por quê? Era tanto trabalho, era tanta coisa do lado de fora, era tantos afazeres. Constantemente alguém catucava, era usado pelo Senhor, catucava a pessoa e falava: se envolve para servir a Deus. Eu quero, mas eu não consigo tempo. Eu quero, mas eu não consigo tempo. Um dia, essa moça saiu solteira com algumas colegas para jantar fora. E elas são surpreendidas por um carro que estava em alta velocidade de alguém bêbado, drogado. Pegaram na lateral do carro dela, o carro virou, capotou algumas vezes. E essa mulher, ela ficou, para resumir a história, tetraplégica. Não podia mais movimentar, não podia mais andar, só falava. E aí ela contou o testemunho. Em um período de terapia, em um grupo cristão, que estava ajudando as pessoas a saírem de um estágio profundo de depressão, e ela contou: o que eu acredito que me aprisiona e está me dando vontade de morrer, de acabar com a minha vida, é porque eu quero fazer alguma coisa para Deus. Eu quero servir a Deus de alguma forma. Mas hoje eu não consigo mais, porque eu não posso andar, porque eu não posso me mover as mãos, porque eu não posso me levantar, e isso está me matando por dentro. Esse grupo criou uma maneira dessa pessoa servir a Deus escrevendo artigos para a internet. E ela saiu do estágio. Mas pense comigo, imagina uma pessoa que tem forças nas pernas, consegue movimentar os braços, ir para lá, ir para cá, para um monte de área da vida. Você imagina se você perder isso, e aí você vai pensar: agora eu quero servir a Deus, e se isso for tarde demais? Decida servir a Deus. Isso vai abençoar você e vai abençoar também sua família. Isso cria memória sobre os nossos filhos. Eles crescem vendo os nossos pais servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, colocando a vida deles em prol das causas do Senhor. Sabe qual é o outro ensinamento de Josué? Aliás, antes de eu falar o outro ensinamento, você vai ser usado igual alguém foi para aquela mulher, só que o seu colega, ele vai atender o chamado de Deus, porque é Deus que está chamando, viu? Dá uma catucada aí na direita e na esquerda e fala para a pessoa assim: já passou da hora de você se envolver na obra de Deus. Fala aí para essa pessoa, fala: já passou da hora, já passou da hora. Quem aqui está ouvindo Deus falar? Diga aleluia. Está falando, Maxwell, está falando. Sabe qual foi a outra orientação de Josué para o povo? Ainda no versículo 14: temei ao Senhor e servi ao Senhor com seriedade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, e servi somente ao Senhor. Diga ai, ai, ai. Josué está falando: olha, abandonai os deuses que os seus pais serviam no passado, que os nossos pais serviam no passado. Quer tomar uma decisão acertada que vai abençoar a sua família? Abandone as coisas que vêm lá do histórico da família no passado. E aí eu quero aqui falar duas coisas: abandone coisas erradas que você fazia no passado, porque se você não abandonar essas coisas erradas que você fazia no passado, isso vai prejudicar a sua família no futuro. Vai afetar você no presente e atingir os resultados que vocês têm para experimentar de Deus no futuro. Então, elimine as coisas erradas que faziam lá atrás.
E segundo, não cometa os mesmos erros que você viu seus pais cometerem. Não cometa. Por favor, não cometa. Josué está falando, dentro da decisão que vocês vão tomar, lembre o que os nossos pais sofreram lá atrás. Lembra como que eles sofreram por eles estarem distante de Deus e servindo a outros deuses. Lembra o que aconteceu com eles. E tome a decisão certa. E aí, irmão? Eu quero fazer uma reflexão junto com você, mas fazendo algumas perguntas que vão nos ajudar a refletir coisas que lá atrás, nós vimos os nossos pais, eles errarem. Primeira pergunta: quem aqui é fruto, é filho de um relacionamento conturbado em casa, do seu pai e da sua mãe, que esse relacionamento conturbado, ele acabou desencadeando divórcio e separação? Levante a mão. Lá em cima, assim, igual eu aqui, ó. Eu estou aqui, eu também fui isso, tá? Também fui. Baixa a mão. Quem aqui viu, quando criança, quando adolescente ou quando jovem, brigas e confusões constantes entre o pai e a mãe, em alguns pontos chegarem à agressão verbal e até física? Quem aqui passou por momentos assim? Levante a mão. Baixa. Quem aqui, que quando criança, quando adolescente ou quando jovem, viu os pais ou no vício do álcool, no vício das drogas, ou no vício dos jogos, e esse vício do álcool, da droga e dos jogos afetou e destruiu sua família? Quem aqui viu isso lá atrás? Baixa a mão. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe que isso não foi bom para você. Você não queria ter passado por isso e nem vivido isso. Aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás não muda, mas o que vai acontecer lá na frente muda. E o que vai acontecer lá na frente que muda depende da decisão que nós vamos tomar hoje. Eu queria saber, você vai cometer os mesmos erros dos seus pais? Você sabe o que eu acredito que protege a minha vida? É eu olhar lá para trás e ver algumas coisas erradas que o meu pai fazia. E eu olho para aquilo e eu falo, eu corro desse negócio. Eu corro, eu não quero. Se eu ver ali, ó, não quero. Eu estou te ensinando a aplicar o que Josué falou para o povo. Nós não vamos cometer. Eu quero ensinar vocês a tomar as decisões de não cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram quando estavam do outro lado do rio. Eu vi o meu pai agredir a minha mãe verbalmente. Uma vez eu vi o meu pai ameaçar bater na minha mãe na frente de um monte de amigos. Eu faço. Eu olho essas coisas, eu falo, nem perto eu não quero passar. Nem perto. Eu queria dizer para você, você vai cometer os mesmos erros. Se você começa a ver que está indo por um caminho, vou dar uma bebidinha aqui, uma coisa. Você sabe, seu pai era alcoólatra. O álcool destruiu sua família. Vai nessa história de uma bebidinha, não tem nada. Você vai cair nessa história, vai cometer os mesmos erros. Um joguinhozinho aqui. Você viu dentro da sua casa o jogo destruir sua família? Começa a brigar e a discutir. Escuta, num relacionamento, num casamento, tem hora que o momento ali, né, um quer uma coisa, outro quer outra. Mas quando eu já sei, falo, opa, eu não posso ir para aquele mesmo caminho. Não, para, sossega aqui. Porque você vai cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram e vai destruir sua família com essa confusão e essa briga que você viu acontecer quando você era criança. Você vai repetir a mesma história.
Josué falou: não cometa os mesmos erros que os nossos pais cometeram quando estavam lá atrás. E aí Josué vem aqui com a orientação para eles, que é uma orientação também para nós, que me ajuda muito. Sabe qual é? Ele diz aqui no versículo de número 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ele está dizendo, se vocês acham difícil, que não é legal, que não é bom servir ao Senhor, ele diz: escolham hoje a quem servais, se os deuses a qual serviram os vossos pais, que estavam lá além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele está falando bem assim o seguinte, ó: existem lá histórias lá de trás e existem histórias aqui na nossa frente. Os deuses dos amorreus, ele está falando, existem histórico do passado e existem coisas aqui no presente que também podem nos influenciar a tomar decisões erradas. É coisa que está à sua volta, é coisa que está à nossa volta, e ele está dizendo, é isso que você quer? É uma história igual a essa desses amigos que você está se misturando, que você sabe como é que está a vida deles, é isso que você quer para você? Aí Josué fala: se vocês querem isso, o problema é de vocês, mas eu tomo uma decisão. E sabe qual é a minha decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? A sua decisão é igual a de Josué? Então abra sua boca para falar com mais autoridade do que você falou no início. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então dá um aplauso e glorifica alguém que você serve junto com a sua família ao Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. E quando nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor, algumas coisas maravilhosas acontecem conosco. Olha o que diz aqui o versículo de número 16. Vamos ler aqui. Então respondeu o povo e disse: nunca que nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Nós não vamos servir a outros deuses, não. Nós não vamos repetir os mesmos erros, não. Nós vamos servir ao Senhor. E aí olha o que eles dizem aqui, versículo 17: porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. É Ele que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. Você sabe o que eles estão falando? Nós vamos decidir servir ao Senhor com a nossa família, porque nós sabemos que é Deus quem tem nos guardado, é Deus quem tem nos protegido, é Deus que está nos livrando dos adversários que nós estamos lidando desde que nós saímos lá do Egito. É Deus que está trazendo provisão para nossa casa e para nossa família. Por isso nós jamais vamos deixar de servir ao Senhor. Ô irmão, lembra um pouquinho quem você era? Lembra um pouquinho da onde Deus te tirou? Lembra um pouquinho os livramentos que Deus já deu lá para os seus? Você lembra? Lá, ó, na sua casa lá, Deus deu livramento para o seu filho, para a sua filha, um livramento que você fala só Deus. Lembra? O livramento que Deus deu para você, aquele acidente, você lembra?
Lembra o que era para ter acontecido com aquele acidente? Não aconteceu nada, sabe por quê? Porque Deus estava com a mão dele para guardar e proteger você, porque Ele sempre planejou de ter você e a sua família servindo a Ele. Lembra um pouquinho o que Deus tem feito com você até os dias de hoje. Lembra da porta que Deus abriu para você? E essa porta, ela tem sido bênção para a sua família até os dias de hoje. Lembra disso? É por isso que nós precisamos tomar uma decisão. E eu acredito que a decisão mais acertada para nós tomarmos é a mesma decisão de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para concluir, eu vou dar uma orientação bônus para você aqui. O Josué, ele disse para o povo assim: olha, quanto à decisão de vocês, mesmo que vocês estejam aqui, são meus amigos, a decisão de vocês é de vocês, mas eu tomei a minha. Se vocês tomarem uma decisão contrária, eu não vou ser influenciado pela decisão de vocês, porque eu já tomei a minha. Você pode ter gente lá do seu trabalho, gente da sua parentela, gente do seu ciclo de amizade que tome outra decisão, mas você precisa se firmar na decisão que Deus está direcionando você para tomar. Sirva ao Senhor com a sua casa. Por favor, fique de pé. Olhe para mim. Sabe qual foi a palavra final dessa conversa de Josué com o povo? A palavra final está no versículo de número 24. Coloque aí no telão o versículo de número 24. A palavra final da conversa de Josué com o povo foi essa aqui, ó. Disse o povo para Josué: nós vamos servir ao Senhor e nós vamos obedecer à voz do Senhor. Não existe decisão mais sábia e mais poderosa do que essa. Converse com a sua família. Converse lá na sua casa e fala: nós vamos servir ao Senhor. Constantemente eu reúno lá com a Valéria, eu falo para aqui em casa a gente decide servir ao Senhor. Quanto tiverem debaixo da nossa autoridade, aqui nessa casa, nós decidimos servir ao Senhor. Eu quero fazer uma oração especial. Quero chamar aqui a pastora Valéria para vir aqui na frente. Não sei se a Ana Beatriz está por aí. A Steph ficou assistindo o culto de casa, que estava um pouco resfriado. Eu falei para ela: fica em casa, a gente não sabe o que é. Bruninho ficou tomando conta dela. Mas eu estou aqui. E eu quero fazer uma oração junto com a minha família. Vem cá, Aninha, ela está servindo lá na MIT. Vai vir aqui. Eu quero que você vá para perto da sua família. Se os seus filhos estão aqui, se os seus pais estão aqui, vai para perto aí. E vocês vão ficar perto em família. Vai junto com a sua família. Vai lá, pode sair do lugar. Vocês vão ficar a família de vocês juntos. A família de vocês vão ficar juntos. Procura aí sua família. E eu quero nessa hora orar. A pastora Valéria vai orar, abençoando nossas famílias. E nós vamos cantar uma canção. Mas escute, eu quero que você aí com a sua família, você ore por ela também. E você vai declarar que a sua família, ela é do Senhor. Amém, pastora Valéria?
Senhor Jesus, o maior privilégio, ó Pai, é termos a oportunidade de apresentarmos a Ti a nossa casa e declararmos, ó Pai, que somos agradecidos, ó Deus amado, pelo presente de estarmos, ó Deus, liderando esta casa. Sobre esse Pai, ó Deus amado, que Tu derrames a porção dobrada do Teu Espírito, para que ele possa, Senhor amado, ser o líder desta família e ganhar, Senhor amado, o coração da sua casa, declarando, ó Pai amado, de que Tu és o Senhor, que Tu és o direcionador dos passos dos seus filhos. Sobre essa mãe que clama, ó Deus, que Tu tragas sabedoria e entendimento para conduzir, Senhor amado, a sua casa debaixo da sua guarda. Pai, como mãe, ó Deus, como serva, como filha, eu quero declarar, Senhor amado, sobre todas as famílias aqui reunidas, sobre as famílias da terra, ó Deus, que todos aqueles que Te obedecerem, Te servirem de todo o coração, serão benditos, ó Pai, em tudo o que fizerem. Declarando, Senhor amado, que os nossos filhos, eles serão guiados pelo Teu Espírito. O Teu poder se derramará, ó Deus, por onde eles colocarem a planta dos seus pés. Declarando, Senhor amado, que o inimigo, ele não terá acesso ao coração dos nossos filhos. Assim, ó Deus amado, como Tu trazes sobre o coração dos pais a sabedoria, a inteligência, para conduzir, Senhor amado, toda a sua família debaixo dessa guarda poderosa. Nós declaramos, Senhor amado, que nenhum espírito de tristeza, nada, Senhor, que vem contrário a Ti, tomará, Senhor, lugar no coração da nossa casa. Convidamos, Senhor amado, a Ti, como único Senhor, direcionador do nosso lar, da nossa família, porque essa é a Tua vontade. Eu consagro a Ti, Senhor, a minha casa. Eu consagro a Ti, Senhor, cada família aqui, declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a felicidade, a graça, a paz, ela reinará sobre a nossa casa, em nome de Jesus.